Mudou de vida em 4 anos. Como fiquei rico aos 19 anos? Só com o meu canal. Aparentemente ele é um produtor de conteúdo e a gente vai ver aqui como que ele ficou rico. Ele ficou rico e calvo. Mais ou menos o mesmo vídeo, nesse mesmo tema de como meu canal mudou a minha vida. Inclusive, quando eu lançar esse vídeo, já vai ser véspera de ano novo, então feliz 2025 pra vocês. Mas além de contar um pouco uma história de como eu ganhei dinheiro aqui com o YouTube, como ele mudou completamente a minha vida, eu também vou falar algumas lições que eu tirei de 2024, porque embora esse ano tenha sido um pouco estranho, eu diria, inclusive comentem aí se vocês tiveram essa mesma sensação. Eu particularmente acho que foi o ano que eu mais tirei aprendizado pra minha vida. Inclusive, deixa aí nos comentários como foi o ano de 2024 de vocês. O meu ano de 2024 foi um ano muito bom. Assim, pessoalmente, no meu trabalho, meu relacionamento, a diretora do canal, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Sou muito grato a Deus a tudo que aconteceu, cara. Ter iniciado esse projeto no finalzinho do ano, faltando uma semana pra acabar o ano, decidi iniciar esse projeto aqui e tá dando super certo, assim, no meu ponto de vista. Lógico que tem muita coisa pra melhorar. Mas eu tô, assim, bem satisfeito com o que eu conquistei em 2024. E 2025 é um ano que eu tô querendo dar alguns saltos bem grandes na vida e tá me dando um pouco de frio na barriga. Mas eu tô ciente que Deus vai me ajudar nesse processo, que eu vou me organizar. Aí tu me quebra. Se de repente o que ele fez me ajudar e eu quisesse saber mais, tá ligado? Tá vacilando já. Porra nenhuma, eu só genuinamente vou falar um pouco mais dos aprendizados que eu tirei. Mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. Bom, resumindo mais ou menos a minha história aqui no YouTube, pra eu não enrolar mais uma vez e falar de novo. Basicamente, em 2020 teve a pandemia, todo mundo tava em casa, inclusive eu. A minha mãe acabou sendo demitida do trabalho dela e o trabalho do meu pai tava indo muito mal. Meu pai tinha um restaurante, na verdade ainda tem, e graças a Deus ele conseguiu sobreviver à pandemia. No caso, graças a Deus, o restaurante dele conseguiu sobreviver à pandemia. Isso porque ele perdeu muito cliente, porque 90%, na verdade 100% era presencial, fora o preço dos alimentos que tinha aumentado absurdamente. E no geral, como eu sempre falei também no último vídeo, antes a gente tinha um patamar de vida relativamente bom. A gente tinha basicamente um patamar de vida de uma classe média e eu nunca tive nada a reclamar. Nunca me faltou comida, nunca me faltou nada a reclamar, só agradecer. Roupa, nunca me faltou nenhuma necessidade básica. Só que basicamente na pandemia a gente viu o nosso dinheiro que a gente tinha juntado basicamente se diluindo e a minha família aos poucos entrando numa crise financeira. E aqui eu já até entro num ponto que eu não citei no último vídeo e que já entra como uma lição de vida, é que os meus pais, eles sempre foram absurdamente econômicos. Eles sempre souberam administrar muito bem o dinheiro deles e souberam muito bem gastar o dinheiro deles. Cara, pra vocês terem ideia, a minha mãe, ela sempre guardava todas as notas fiscais dela pra depois no final do mês anotar, pra saber exatamente com que ela gastou. Meu pai, meu irmão, meu pai é um nível de organização surreal, porque ele guarda também todas as notas fiscais, só que a diferença é que com o restaurante ele recebe muito mais e anota tudo e sabe exatamente cada... Caraca, mano, um comentário meio homoafetivo aqui, mas o olho desse maluco é muito bonito, bicho. É um azul, parece azul. Cada centavo que ele gasta, cara, juro, é um nível de organização que é invejável. Então, hoje em dia, eu diria que eu só cheguei no patamar que eu cheguei em parte também por conta dessa educação que eu tive. Isso porque qualquer moleque da minha idade... Pô, moleque, tá vendo, ó? Uma família estruturada, um pai presente, uma mãe ali. A maioria dos problemas do Brasil poderiam ser resolvidos se as famílias fossem estruturadas. O que faz uma pessoa ter sucesso em boa parte das suas situações é uma família estruturada ou a falta de uma. Porque aí o cara se revolta com isso, aí ele quer construir uma família e acaba que dá certo pra maioria das pessoas. Mas o tanto de vagabundo que tem aí na rua, de coisa ruim que acontece, é porque é filho abandonado com o pai, aí o cara tem trauma com o pai, aí as meninas viram puta de OnlyFans porque não teve o pai presente. Mano, vocês pensam que é sacanagem isso que eu tô falando. Alguém pode pensar que é sacanagem, mas é muito sério, pô. Uma família bem estruturada faz diferença na vida do caboclo. E olha aqui, ó, o cara tá falando, fiquei até emocionado. Eu não vou mentir que eu também tive momentos que eu pensei nisso, já teria gastado muito mais o dinheiro. Tipo, cara, hoje eu vivo num patamar de vida muito mais abaixo do que eu poderia ter. Eu poderia estar dirigindo um carro infinitamente melhor, tá morando num apartamento 10 vezes melhor, só que eu sempre vivo num patamar bem mais abaixo do que o meu dinheiro permite. Então, aí estaria mais ou menos a primeira dica de todas, não necessariamente, porque isso varia de realidade pra realidade, mas viver um pouco abaixo da realidade que o seu dinheiro permite, mas novamente, isso varia de realidade pra realidade, mas acima de tudo, você anotar e saber exatamente com que você tá gastando, porque na moral, cara, isso é necessário pra qualquer tipo de pessoa. Você tem que saber com que você gasta e exatamente quanto você gasta. E detalhe, eu faço isso até hoje.
hoje. Inclusive, eu tenho uma planilha que eu mesmo desenvolvi no Sheets. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando, um vídeo curto ensinando a fazer. Porque, juro, é bem simples, é bem fácil, você consegue acessar de qualquer lugar, porque é do Sheets. É tipo um Excel do Google, só que muito mais prático. E, cara, eu anoto absolutamente tudo. Inclusive, eu criei categorias específicas de gasto. Depois, dentro dessa própria planilha, eu consigo somar exatamente o tipo de gasto que eu tive. É muito louco, cara, juro, me facilitou demais. Então, minha família tava em crise e foi aí que eu comecei a procurar na internet como ficar rico. E aí, é claro, Cara, eu acho que isso chegou na vida de todo mundo. Se você tá aqui nesse conteúdo em algum momento da sua vida, você já deu o Google, já deu aí no YouTube, lá ele, como ganhar dinheiro na internet. Eu acredito que lá em 2018, entrando em 2019, eu pesquisei como ganhar dinheiro online. Caí no vídeo do Alex Vargas. Posso falar que aquele vídeo, junto com várias outras coisas, mudaram a minha vida, tá? Vai dar tudo certo. E o seu? Como foi seu 2024? Comenta. umas lições que vocês tiraram. E como no geral muito moleque jovem assiste os meus conteúdos, eu decidi mudar um pouquinho mais o tema desse vídeo de hoje e mudar um pouco de tecnologia mais pra essa minha experiência no geral. Mais sobre alguns aprendizados que eu tirei, mais nesse meio aí de como ganhar dinheiro com a internet. E não, no final do vídeo eu não vou te vender nenhum curso, aliás, eu vou te vender... Ah, ele é guru. Mas se ele não tivesse me apresentado ali aqueles primeiros conceitos, eu nem saberia o que era afiliado, que era Hotmart. Eu lembro que quando eu descobri que a Hotmart pagava comissão pra quem indicasse o link, tu é doido, é como se eu tivesse descoberto o fogo. Eu falava pra todo mundo, falava pro parceiro, mano, tu acredita que tem uma plataforma que aí tu tem um link, se a pessoa clicar no teu link e comprar, tu ganha dinheiro, moleque. Parecia que eu tinha descoberto o fogo, papo reto. Esse dia vai chegar pra todo mundo. Me apareceu milhares e milhares, trocentos de vídeos, trocentos tipos de vídeos, e eu lembro até hoje que o primeiro vídeo que eu assisti foi do Jovens de Negócios explicando como ele fez o primeiro milhão dele. E aí depois eu comecei a assistir muito mais nessas áreas de investimento, e obviamente um dos principais que eu assisti foi o Primo Rico. Eu basicamente zerei o canal do cara, só que depois eu parei um pouco porque eu entrei na realidade de que ninguém fica rico com investimento. E foi aí que eu fui procurar. Basicamente o investimento, ele é uma forma de você valorizar um dinheiro, um patrimônio que você já tem ou um dinheiro que você ganha. E na época eu não ganhava dinheiro, então foi aí que eu procurei como... É por isso que eu acho que esses tipos de títulos são muito sensacionalistas. Tipo assim, fique rico investindo, fique rico com a bolsa, como alcançar sua independência financeira. Aí o cara te mostra lá, vou usar o exemplo do primo, tá? Como é que você vai investir ali R$50, R$30? Cara, dificilmente você vai ficar rico investindo R$30, R$50. Você precisa gerar receita, trabalhando, empreendendo, fazendo renda extra, fazendo alguma coisa, mano. Mas essa parada de tu ganhar dinheiro aí investindo, isso não existe não. Desculpa. Como ganhar dinheiro com a internet. E é claro, eu me deparei com o famoso marketing digital. E aí eu me deparei também com milhares de opções de ganhar dinheiro, cara. Porque, querendo ou não, ganhar dinheiro é um mar de opções, cara. Exatamente. Obviamente me apareceu muito o marketing digital, me apareceu o dropshipping, me apareceu o tráfego pago, mas sendo muito honesto, nenhum deles eu tinha me identificado tanto quanto criação de conteúdo. E uma coisa que eu sempre odiei é que todos esses negócios de marketing digital sempre no fundo tentava te empurrar um curso e eles sempre ensinavam as mesmas coisas clichê. Basicamente você criar uma página e repostar conteúdos que não são seus e na bio deixar algum link de algum curso que você pegou num Hotmart, QIFI da vida. Na época você... Papo reto. Todo mundo já passou por essa fase, pessoal. Todo mundo já passou por essa fase. Você tem noção, nem tinha tanto assim a QIFI, era mais a Hotmart e a Monetize. E detalhe, eu cheguei a criar alguns Instagrams desses, cara, criei, e sendo muito honesto, nenhum deu certo e nenhum eu gostava de tentar fazer dar certo, porque eu não me sentia, tipo assim, um cara realizado assim, fazendo aquilo. E foi aí que eu tentei criar conteúdo na área tech, porque eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia. E aí eu fiz o roteiro e gravei o meu primeiro vídeo, que inclusive ainda tá disponível aqui no canal se vocês quiserem assistir. É basicamente um review de um BM800, que era um microfone absolutamente baratinho que tinha na época. Tem até hoje também, é um microfone muito bom, inclusive. E eu lembro até hoje que eu postei em uma semana, pegou papo, tipo, sei lá, 60 views, e eu fiquei, caralho, 60 views! Eu não sei se você que tá assistindo esse conteúdo é produtor de conteúdo, é só entusiasta, ou você tá aqui mesmo só porque você gosta do meu conteúdo. Mas eu vou te falar uma coisa, quando você tá começando mesmo, é uma alegria tão grande saber que tem gente que assiste teu canal, beleza. Os primeiros vídeos tinham 3 visualizações, provavelmente era minha, da minha esposa e da minha mãe. Mas depois foi pegando 100, 50, 20, eu falei, caraca, moleque, tem gente que tá assistindo. Dá uma emoção, assim, papo real. Até hoje, pô, quando eu vejo assim, 1.000 visualizações, 2.000, eu falei, caraca, mano, 2.000 pessoas pararam o que elas estavam fazendo pra ver um vídeo. Tá maluco, mano. É sério, eu tenho essa parada assim, de tipo assim, caraca, mano, tem gente que me assiste e gosta. E às vezes a gente não valoriza, né? Só 100 views, só 200. Mano, tenta botar 200 pessoas numa sala.
uma sala de aula, é gente pra cacete, porque a gente vai perdendo a noção conforme vai passando o tempo e acha que isso é pouco, que é ínfimo. Eu tô muito famoso. E aí eu fui continuando e eu nunca mais parei de criar conteúdo, cara. Aí chegou 2021 e foi aí que eu iniciei com os vídeos curtos, que foi aí que começou a estourar TikTok, Reels e YouTube. Obviamente, o primeiro que apareceu foi o TikTok, e aí eu comecei a criar conteúdo curto. Depois que todas as plataformas começaram a introduzir os vídeos curtos, e foi aí que eu viralizei mesmo. Eu criei o meu estilo de gravar, uma forma de apresentar, essa forma que eu falo, mais rápida, mais interativa, mais animada, digamos assim. E aí eu comecei a cada vez mais viralizar o meu conteúdo. E logo em seguida, eu criei o meu secundário, que acaba sendo o Gus Andrade, que foi mais pra reviews da Shopee e tudo mais. E aqui a gente tira outra lição, que foi, no geral, eu acabei dando certo por 2 motivos, na verdade 3 motivos em específico. O primeiro é que eu estudei pra caramba e, acima de tudo, eu coloquei em prática aquilo que eu estudava, embora eu tenha demorado bastante até pra colocar em prática. Eu lembro que eu fiquei uns 6 meses estudando e depois só fui aplicado. O segundo ponto é que eu testei milhares de conteúdos, e detalhe, eu continuo testando milhares de conteúdos. Isso porque a gente não pode se acomodar na maneira como a gente cria, cara. Então esse é um dos trabalhos que a gente tem, um dos maiores trabalhos que a gente tem, que é identificar uma nova ideia que vai viralizar. Só que detalhe, não é garantido que vai viralizar. Então, no geral, a gente que cria conteúdo... Cara, nada na vida é garantido. Essa é a parada. Só que a galera que tá aqui, ela tem essa pira de falar assim, eu quero um método, eu quero um caminho. Aí os caras, sabendo que as pessoas querem um método, querem um caminho, elas vendo o passo a passo, a fórmula, ou não sei o quê. E aí esse nome é que faz muita gente cair nessas falcatruas. Por quê? Porque elas acham que existe realmente uma fórmula do sucesso, que se você seguir aquele passo a passo certinho, você vai ter sucesso. Eu posso te falar o seguinte, se tu seguir um passo a passo, existe uma probabilidade muito grande de dar certo. Mas mesmo assim, não é garantido, tá ligado? Quando a galera começar a entender que não existe nada garantido a não ser a morte, aí eu acho que o mercado como um todo melhora. É a minha visão, tá? Tudo acaba se deparando um pouco com essas frustrações, que é normal, qualquer área da vida você vai ter frustração, só que isso é uma coisa que me irrita muito da área de influência, que é basicamente o cara vê que as views dele estão abaixando e ao invés de mudar o tipo de conteúdo que ele produz ou variar um pouco mais, ele prefere culpar o algoritmo. E terceiro, e o mais importante, foi que eu tive muita consistência. Cara, eu produzo conteúdo todo santo dia e eu não errava nem um dia. Eu produzia exatamente, o único momento variava um pouco o horário, mas cara, eu produzia todo santo dia, buscava e procurava novas ideias pra ter vídeo. E não só isso, junto com a consistência, eu também tive muita fé, cara. E aqui fé não necessariamente do ponto de vista religioso, digamos assim, embora eu seja um cara que acredite muito em Deus. E detalhe, eu já fui ateu, mas fé no sentido de você acreditar mesmo não tendo nada que te garanta aquilo. Então, por exemplo, eu lembro até hoje que eu tava começando aí no meu canal, não recebi absolutamente nada, e eu lembro que meus pais queriam porque queriam que eu fizesse Enem, e mesmo assim eu briguei com ele, e eu falava, não, isso vai dar certo. Eles, não, e se não der, pai? Eu falei, não, isso vai dar certo. Mano, eu falava com uma convicção que eu juro por Deus, eu, tipo, até me arrepio hoje em dia de falar. Mas agora, de 2024... É porque eu sou muito conservador em todas as coisas que eu faço. Eu tenho também essa convicção de que daqui a um tempo bem curto eu vou estar 100% vivendo de internet, 100% mesmo. Sem precisar estar fazendo qualquer outra coisa que não seja a produção de conteúdo e, enfim, as coisas que envolvem o online. Cara, eu não gosto dessa pira do cara ter que largar tudo, sabe? Ah, eu tenho que largar tudo. Não, tem que largar tudo pra começar. No caso dele deu certo, e graças a Deus. Mas aí ele é exceção, pô. E aí a maioria de vocês tira a exceção como regra. Ah, se o moleque largou e tudo mais, eu também vou fazer. É porque na internet a gente só vai ver os cases de sucesso, né? Das pessoas que largaram e deram certo. Porque dificilmente você vê um vídeo de alguém que fala, ó, não fiz faculdade, não estudei, não fiz merda nenhuma na vida e me arrependo. Não tem, porque ninguém vai se expor dessa forma. Ninguém quer... também a autorresponsabilidade, falar que errou. As pessoas querem sempre culpar um terceiro, culpar uma situação. No caso dele, graças a Deus deu certo. Parabéns por isso. E se não desse? Tá ligado? É onda. O que aconteceu de diferente? Bom, a primeira coisa inovadora que aconteceu na minha vida é que eu comecei a namorar. E algo interessante é que eu nunca namorei a minha vida inteira. Nunca tive nenhum relacionamento, nem nada disso. O máximo que eu tive foi ficar com uma pessoa e, tipo assim, foi absolutamente rápido. Não foi algo de construir uma relação. Isso porque eu sempre fui um cara que, nesse ponto de socialização, nunca fui muito bom. Na época da escola, era um cara que ficava quieto no meu canto, não, tipo, ficava falando, interagindo muito, não gostava de conversar. Se eu fosse pra uma festa, cara, eu ficava assim, ó, sentado. E até mesmo depois de desenvolver uma certa lábia, principalmente com a criação de conteúdo, que me ajudou muito, eu ainda assim era um cara que evitava ficar conversando, evitava criar um diálogo no geral. E pra tu ver, né? O homem veio com a skin boa. Imagina nós que veio com a skin feia, que veio com a skin grátis do governo.
Eu também. Eu só tive uma namorada e essa namorada hoje é minha esposa. Graças a Deus. Foi a melhor escolha da minha vida. Às vezes não acontece assim com você, não vai acontecer assim com você e tá tudo bem. Mas foi uma parada que aconteceu comigo, graças a Deus. Eu me guardei ali, dei a sorte também de encontrar uma pessoa que estava alinhada com os mesmos propósitos que eu. Estamos casados aí há 6 anos, graças a Deus. Mas, meu parceiro, a pista tá salgada. Pra galera que tá chegando aí, mano, OnlyFans, mulher tatuada, satanismo, tigrinho. Tá difícil encontrar uma mulher hoje, parceiro. Se tu encontrar uma mulher de fé, de visão aí, mano, tô te falando, se compromete logo com ela, vão crescer junto, porque a pista tá salgada. E não vem com esse papo de querer ser comedor, lobo mau, vai pegar todas. Não vai, mano. Tu vai só gastar energia. E essa energia que tu tá gastando aí, tu poderia estar empreendendo, fazendo alguma coisa boa. Papo reto. Papo de irmão, tá? Tô dando papo de irmão aqui mais velho. Nesse ponto eu tirei 2 lições pra minha vida que foram, tipo assim, essenciais, eu diria. E primeiro, se você é um cara que não socializa muito, é introvertido, meu irmão, você tem que mudar essa porra. Cara, ser introvertido, não ter lábia, não saber conversar, não saber desenrolar uma conversa, é algo que só te atrapalha na sua vida, cara. Isso porque um cara que é bom mesmo, você pode ser o melhor cara, mas se você não for desenrolado, meu irmão, esquece. Cara, isso influenciava muito o meu trabalho, não só no quesito de networking, no quesito de eu conversar com outras pessoas, adquirir novos conhecimentos a partir de outras pessoas, como também até com o próprio conteúdo mesmo. Eu não conseguia expressar direito a minha emoção, a minha sensação pra quem tava assistindo o conteúdo. Tanto é que se você assistir meus vídeos hoje em dia, eles são completamente diferentes de antigamente, cara. Eu falava num tom mais travado, nem tanto desenrolado assim, meio robótico, e hoje eu falo de um jeito completamente diferente. Então, cara, se você não é desenrolado, se você é um cara introvertido, vai desenvolvendo isso, cara. Começa, sei lá, dando bom dia pra um cara do mercado. Sei lá, se você for pegar um Uber, não fica mexendo no celular, tenta conversar com aquela pessoa do Uber. Cara, se você vai no barbeiro, não fica quieto, tipo, tenta conversar, tenta puxar algum assunto. Cara, pode parecer besta, mas esses poucos momentos que você vai melhorando, entre aspas, o seu conversar, aos poucos você vai se tornando mais desenrolado. E eu falo isso porque eu fiz isso, cara. Eu genuinamente era um cara que não conseguia conversar. Esse vídeo é muito bom, mano. Esse vídeo até esse momento é muito bom, porque o que esse moleque tá falando, tirando a parte do estudo, que eu não concordo, mas tá de boa, funcionou pra ele. O tímido, quem é tímido só se arromba. Se você é tímido, você sempre vai ter que ficar com a migalha. Porque o tímido, ele não gosta de falar, o tímido, ele não expressa sua opinião, ele prefere ficar calado, ele prefere ficar na dele. E nessa que você não se expressa, que você não fala, que você não se impõe, as pessoas sempre vão empurrando as coisas pra você e você vai só aceitando. Mas aquele cara que ele é desenrolado, que ele sabe lidar com pessoas, sabe chegar e sabe sair, esse cara, ao longo do tempo, ele vai conquistando espaços. E eu não digo nem do cara ser malandro, não é sobre malandragem, mas é sobre realmente você saber lidar com pessoas, saber lidar com pessoas, saber se comunicar. No mundo que a gente vive, eu preciso te falar, não é o melhor que vence o jogo. Eu conheço gente que é muito melhor do que eu nas coisas que faz, mas que não alcança as coisas que eu alcanço, por quê? Não sabe se comunicar, não sabe se vender, não sabe vender suas ideias. E se você não sabe fazer isso, você tá lascado. Muito lascado. E a segunda, que eu não diria lição, mas eu diria mais experiência minha, é que eu acho que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu tivesse namorado antes. Isso porque um ponto que isso é muito realidade, embora eu me sentia muito sozinho e muito, tipo assim, vazio no geral, por ver outras pessoas tendo um relacionamento, construindo um relacionamento, e eu em casa trabalhando, focando no meu canal, tendo novas ideias, buscando novas ideias, novos conteúdos. Cara, no geral, eu me sentia muito sozinho. Só que por mais sozinho que eu me sentia, e por mais que eu quisesse ter um relacionamento, porque eu nunca fui esse cara de ficar com várias meninas, várias mulheres, eu acho isso absurdamente paia. Se eu tivesse tido um relacionamento antes de ter desenvolvido bem o meu canal e desenvolvido uma boa estrutura do meu canal, eu acho que eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, porque relacionamento demanda muita atenção. Cara, de verdade, uma atenção que eu não teria antigamente. Muitas vezes até eu sofro um pouquinho nesse ponto de não conseguir dar tanta atenção assim quanto eu gostaria. Inclusive, hoje em dia, eu tô buscando cada vez mais melhorar o meu canal, desenvolvê-lo melhor, estruturá-lo melhor para conseguir trazer melhores conteúdos e também conteúdos que viralizem cada vez mais. Só que hoje, graças a Deus, eu já montei uma estrutura de uma equipe. Então hoje eu tenho muito menos trabalho do que eu tinha antigamente. Antes eu tinha que editar meu vídeo, tinha que ter ideia, tinha que fazer o roteiro, tinha que fazer tudo. Hoje em dia eu já terceirizei muita coisa. Outro ponto também, na verdade, entra aí uma terceira lição,
que é aprenda a terceirizar. Isso é mais pra você que já se desenvolveu mesmo. Você já tá com sua equipe, já tá num projeto. Cara, você já tem um projeto, já tem uma fonte de renda, só que você quer crescer cada vez mais. E uma coisa que eu vejo, que não vou mentir que no fundo me deixa um pouco irritado, é que ao invés das pessoas, principalmente eu percebo isso muito aqui no Brasil, a pessoa tá ganhando dinheiro, ela tem um trabalho constante, e ao invés dela pagar alguém, terceirizar um serviço, pra ela ter um pouco mais de tempo pra focar em outras coisas, pra crescer mais, não, a gente vai lá e fica comprando materiais, bens materiais pra, tipo, se mostrar pros outros. E não que isso esteja errado, que você não possa comprar. My precious. É porque o cara, é o seguinte, o brasileiro, e aí eu vou generalizar, se você ficar puto é pior. O brasileiro, ele só quer ganhar, pô. É impressionante como a maioria dos brasileiros só quer ganhar. Tem esse sentimento assim, não, quero ganhar, e sempre quer ganhar em cima dos outros. Se um cara cobra um preço X, tu sempre quer dar um jeito de valorizar o serviço do cara, pedir um desconto, fazer alguma coisa. E eu vou te falar uma parada. Eu, particularmente, não tenho dinheiro pra pagar bons editores. Tipo assim, bons editores mesmo. Um bom editor, mano, ele cobra um preço assim muito alto. Eu já recebi várias propostas. Em nenhum momento eu cheguei assim e falei, cara, me dá um desconto aí, faz e tal. Cara, eu simplesmente não posso. Falei, não posso pagar o teu serviço. Desculpa. Eu acho que é muito mais digno eu chegar e meter a realidade pro cara do que eu ficar, tipo, tentando barganhar o preço do cara. Porque serviço, pessoal, serviço é o cara que precifica. Ele que diz quanto o serviço dele vale. E se você não consegue pagar por aquilo, não se mete ali, entendeu? Eu só vou até onde eu consigo. Aí tem gente que quer ganhar vantagem de qualquer jeito, mano. O brasileiro é foda. Mas, cara, eu acho muito paia isso. A pessoa muitas vezes dá prioridade em comprar um bem material do que muitas vezes terceirizar uma coisa simples. Por exemplo, eu aumentei a minha carga de trabalho, eu precisava trabalhar mais, ter mais ideias, só que eu tô morando sozinho. Então eu precisava de alguém pra me ajudar na faxina e tudo mais. Eu contratei uma pessoa. Pode parecer uma parada idiota essa que eu tô falando, mas, cara, é algo que faz muito sentido. Ao invés de você gastar com bem material, você muitas vezes dá oportunidade pra outra pessoa de trabalhar, dá oportunidade pra pessoa de ganhar dinheiro, e você se ajuda e ajuda outra pessoa. Então esse foi um ponto que eu também aprendi, cara. Se você já tá num patamar mais acima, terceirize algumas tarefas. Já a nossa segunda parte da história de 2024 foi que eu comprei um carro e fui morar sozinho. Bom, na parte do carro, sendo muito sincero, não tem muita coisa pra falar. A única lição que eu diria, assim, pra homens, principalmente, que gastam muito com carro, é que, cara, não sejam emocionados com compra de carro. Por melhor que o carro seja, pode ser um Honda, um Toyota, que raramente dá problema, ainda assim, carro é caro demais, tanto pra você comprar como pra você manter. E ainda mais aqui no Brasil. Não financia em financeira. Esse negócio de 60 vezes, sem entrada. Se tu souber ler e fazer conta, tu vai ver que um carro de 30 vai sair 80. Isso daí por baixo, tá? Tem situações que o carro de 30 sai 90. Aí, meu parceiro, tu tá se arrombando. Esse é o maior problema da maioria dos brasileiros, é que eles só pensam na compra, só que eles não lembram que você tem um custo pra manter aquele carro. E ainda mais nessa bosta de país, fica ainda mais caro ainda. A gente tem que lembrar que a nossa gasolina é de baixa qualidade, uma gasolina cara, ruas extremamente merdas. Meu irmão, o meu carro é um SUV, eu quase deixei o para-choque num buraco. O próprio carro em si com um valor atmosférico, digamos assim, estratosférico na verdade, infelizmente não é algo que dá pra comprar de qualquer jeito. Cara, pra vocês terem ideia, só o seguro do próximo carro que eu tô pensando em pegar custa R$12.000. Só o seguro do carro. Então não sejam emocionados. E se sua realidade permite, uma dica que eu daria é você utilizar o valor do carro em 10% do valor do seu patrimônio. Ou seja, o carro tem que valer 10% do patrimônio que você tem. Obviamente, isso vai variar de realidade para realidade. Se um carro é algo de extrema necessidade para você, você precisa gastar um pouco mais, foda-se isso que eu falei. Mas agora, se por exemplo você é um cara que trabalha em casa, não precisa necessariamente de um carro, eu colocaria esse ponto para você pensar. Já o segundo aqui foi mas o que vão pensar de mim se eu não tiver um carrão? Vão falar que eu tô quebrado, pô. Eu tenho que ter um carrão, tenho que ter um carro da moda, senão a galera vai achar que eu tô quebrado, pô. Essa é a mentalidade. Os moleques entram no quartel, completou 18 anos, entrou no quartel, já financiou uma CG 160. Pô, mano, eu vou de ônibus pro quartel. O que as minas vão falar de mim, pô? Entrou no quartel, tá grandão e tá andando de ônibus. Que isso, pai, não dá, tem que lançar o carrão logo. Obviamente, morar sozinho. E, cara, aqui eu não tenho nem o que falar. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Fui morar sozinho com 19 anos. Hoje, atualmente, tô com 20. Fiz 20 esse ano. Novamente, também não é algo que dá pra você fazer de qualquer jeito. Muita gente também pensa, eu consigo pagar o aluguel. Então, pronto, eu consigo morar sozinho. Só que a brincadeira não é essa. Porque tem milhares de outros custos. Mas, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Verdade, dá uma liberdade muito boa. Mas, acima de tudo, ele te exige uma responsabilidade muito grande. Que você não tem ninguém. É só você. Não no sentido absoluto, tá? Você tem ainda, se você tiver a sua família e tudo mais. Mas eu tô dizendo, se alguma coisa acontecer
acontecer, é você que tem que resolver e pronto. E sendo muito honesto, foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu sempre quis a minha vida inteira, desde que eu era moleque, era meu sonho morar sozinho. E no geral, pra mim, eu não tive tanto trabalho assim, porque eu sempre fiz tarefas pro dia a dia. Eu sempre fui um cara que cozinhei desde cedo. Haja vista que meu pai tem um restaurante, eu aprendi muito bem a cozinhar. E eu sempre fiz tarefas em casa, lavar a louça, limpar o quintal, coisas simples e básicas que toda casa exige. Então, no geral, nesse ponto, não foi uma parada que me atrapalhou tanto assim. Mas a mudança mesmo que é um pé no saco. Agora, indo pras lições principais que eu diria, cara, a primeira e a mais importante, que foi o ponto, foi o ápice do meu 2024, é cuidado com as pessoas que você anda. Eu não vou entrar muito a fundo, porque vai entrar numa parte mais pessoal aqui, mas, cara, cuidado com as pessoas que você anda no ponto de vista de que você é a média das pessoas que você anda, querendo ou não é clichê, mas é um fato. E um fato quase que absoluto, tá? Quase que absoluto. Mano, o ambiente, ele interfere muito, mano. Tipo assim, talvez você não tenha noção, mas a tua forma de pensar, ela acaba sendo moldada pelo ambiente. Você tá ali num círculo de amigos, que eles ficam repetindo, falando aquelas coisas diariamente pra você, você convive com aquilo. Chega em alguns momentos que o teu filtro moral e ético, ele acaba baixando, porque você vê aquelas pessoas normalizando situações e coisas, e o teu subconsciente já começa a aceitar aquilo. Tem coisas que, por exemplo, alguém fala que é um absurdo. Falou um absurdo aqui, você fica chocado. Só que se você ficar ouvindo aquele absurdo todo santo dia, o teu subconsciente vai achar aquilo normal. A repetição faz você achar as coisas normais. Aí, meu parceiro, é o pé na cova já. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Também toma muito cuidado com quem anda ao seu lado, quem você chama de amigo, porque você mesmo percebe que você tem um colega que muitas vezes você chama de amigo, mas vai dando várias mancadas, tem algumas atitudes nas quais você não gosta, e você vai tolerando porque, cara, você tem uma leve consideração pela pessoa, só que no fundo aquela outra pessoa tá pouco se fudendo pra você. E eu vou te falar que essa é mais ou menos a maldição do dinheiro, querendo ou não, você atrai muita pessoa ruim, embora você também atraia muita pessoa boa, cara, você vai atrair muito charlatão, muito picareta, e você tem que ficar esperto. Mas acima de tudo, eu diria que a principal dica é não seja um cara bonzinho. No geral, pelo menos eu, dentro do possível, tento ajudar ao máximo as pessoas ao meu redor. Todo mundo que trabalha comigo é meu parente ou é meu amigo. Então eu tento dar oportunidade de trabalho pra todo mundo. Obviamente que eu veja que tem alguma capacidade. Eu dou o produto pra todo mundo ao meu redor. Se alguém precisa, eu vou lá, eu dou, às vezes até compro. Cara, pra você ter ideia, o cara que administra as parcerias ganhou uma Glock que custa R$2.000. A gente fez parceria com a Hits, que é uma loja de Airsoft. Cara, ele conseguiu ganhar, ele é absurdamente feliz. Meu editor, eu vou melhorar o PC dele. E acho que esse foi um dos principais vacilos, porque nessa de eu ajudar muitas pessoas, eu acabei me preocupando demais. E muitas vezes eu não tava vendo que a pessoa tava me sugando. Mas enfim, cara, só prestem atenção, tomem muito cuidado, porque muitas vezes você nem percebe, mas fiquem muito atentos, cara. Pessoas que mentem demais, pessoas que ficam inventando muita história, pessoas que se... Pô, eu tô quase chorando com esse fundozinho musical no fundo. Com esse fundozinho musical no fundo. Puta merda, que frase horrível. Estou quase chorando com esse fundo musical. acham mais aquilo que elas são. E acima de tudo, pessoas que colocam dinheiro acima de tudo e na frente de tudo. Meu irmão, se você conhece uma pessoa assim e você chama ela de amigo, corta ela. E agora o completo oposto disso, que no caso foi network. Cara, como eu falei, quando você ganha dinheiro, você atrai muitas pessoas ruins, mas ao mesmo tempo você atrai muitas pessoas boas. E esse foi o meu caso de 2024. Cara, acho que foi o ano que eu mais fiz networking e eu falo o quão isso é importante, o quão você conversar com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar faz muita diferença. Obviamente, hoje, por ser influencer, eu tenho muito mais acesso a esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, começo do ano, cara, eu fui lá pra Curitiba conhecer o Eduardo, que é o dono da Rise Mode. E, cara, pensa num cara iluminado, cara cheio de ideia, cara, simplesmente genial. Sabe quando, mano, você conversa com a pessoa, você começa a ter cada vez mais ideia. Inclusive, ele tá muito relacionado a espiritismo, ele tem um canal disso. Ele mesmo, digamos que intermedia uma conversa entre o espírito e uma pessoa. E ele mesmo falou, cuidado com algumas pessoas que você anda, cuidado com alguns projetos, pra você não se ferrar. Cara, juro, isso é bizarro, velho, porque realmente ele falou e acabou acontecendo. Mas de verdade, cara, fez muita diferença. Eu também fui lá no Tech Lab, conversei com o Ronaldo do Tech Lab. Mano, um cara absurdamente foda de conversar. Pensa num cara que é foda na profissão, é foda como pessoa, foda de mentalidade. De verdade, mano, é outro patamar conversar com esse cara. Sem contar também a rapaziada tech, que eu comecei em mais eventos. Não só o Yuri, que eu já tenho mais contato, como por exemplo o PC do Fafá, o Renan, diversos outros. Entendemos, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, mas elas parecem ser pessoas bem capacitadas nas suas áreas de atuação. Cara, confesso pra vocês que eu fiquei muito surpreso com esse vídeo. Eu não dei nada por esse vídeo porque a capa em si do vídeo não é boa. A capa do vídeo é essa daqui, ó. Quando eu vi esse charuto e ele dando o dedo do meio, eu falei, pô, esse bicho vai falar merda e eu vou aproveitar pra ver na live e ver o que ele vai falar pra refutar ele. Aí tem essa outra aqui também, mas um conteúdo super bom, cara, um conteúdo bom, moleque pé no chão, falando sobre coisas da vida mesmo, coisas que você passa, não são ilusões, suposições
são coisas da vida. Vídeo muito bom, cara. Realmente. Curti muito, quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse conteúdo.